Olá, domingo, dia de vídeo sobre bebês. Estou aproveitando aqui esse sol super gostoso no meio do inverno para ficar aqui um pouquinho do lado de fora e conversar. Eu estava pensando numa frase que o Freud falava, que ele dizia assim, no capítulo sobre o xiste, né? Ele dizia que quando a fala só é uma fala quando ela é escutada. É como o xiste. Se não tem ninguém para ouvir, ele simplesmente cai sem sentido. E isso é a mesma coisa para o bebê. Ontem, dando aula na pós, em uma outra pós, não era a minha, a gente falou sobre o nascimento do psiquismo no ser humano, né? E de que maneira isso vai acontecer, o que é necessário para isso acontecer. O bebê, ele vai ter as maneiras que ele pode utilizar, o que ele tem, né, no corpinho dele para poder fazer um apelo ao outro. A gente sabe hoje que alguns bebês têm um pouco menos condições de fazer esse apelo. Então fica mais complicado para o outro receber e dizer, eu te ouvi. No momento do início da vida, esse apelo é necessário e essa resposta também. Se não tem ninguém que responde ao apelo do bebê, ele se fecha. E é aquilo que a gente conhece como retraimento emocional. Então, o que a gente pode fazer? Porque ontem foi tão engraçado, porque a gente estava falando sobre a constituição do psiquismo e a gente pensou, bom, vamos aumentar essa questão de quem toma conta do bebê. A pessoa que está ali, a mãe ou fazendo função materna, tudo bem, é uma pessoa só. E o bebê, ele consegue, a maioria das vezes, achar uma solução para as grandes dificuldades, eu diria. Mas os bebês que não são pegos no colo o suficiente, que não são tomado conta o suficiente, os bebês que vão para os abrigos, o que acontece? Se essa questão da função materna fosse somente para uma pessoa, a gente teria abrigos só de crianças autistas e psicóticas, que não é o caso, né? Ainda bem. Então tem algo além disso que funciona, que faz função materna e que vai dar para o bebê aquilo que ele precisa. É por isso que a gente fala, mas é culpa da mãe? Não existe, porque se não tem a mãe, tem o pai. Se não tem o pai, tem um tio, uma avó, uma pessoa que trabalha em casa, outra pessoa que vem regularmente. Então, o bebê, ele tem essa capacidade de se segurar naquilo que ele tem por ali. E ele faz isso quando a gente vê os vídeos de maneira muito clara através da escuta da prosódia, do manhês, né? Então o bebê ele vai procurar onde ele pode achar esse gancho, onde ele vai se segurar para poder crescer, para poder vir a ser. Um bebê pequenininho, ele ainda não é completamente o que a gente diria o bebê humano. O bebê que nasce, ele vai se humanizar aos poucos. Começa na barriga, começa em todas as sensações sensoriais na barriga, mas ele ainda é um ser de linguagem. Nós somos seres de linguagem e é ela que vai dar pra gente a nossa humanidade. Se você parte do ponto de vista simplesmente somático, é uma coisa. Se você parte do ponto de vista simplesmente psicanalítico, é outra. Mas o bebê não é nem só um, nem só o outro. O bebê é um conjunto. São várias coisas ao mesmo tempo que precisa. Como dizia o Boulanger, o nicho ecológico em torno do bebê é o que vai dar a nossa compreensão da importância da epigenética. Isso que vai ficar em torno do bebê, que vai potencializar ou não as suas capacidades. Aí, nessa hora, ele precisa do grande, e de um grande, um outro.
Bom domingo.